O ETF IVVB11 vale a pena investir? Ele paga dividendo? E o que é um ETF? Então no vídeo de hoje eu vou explicar isso para vocês, sobre o que é um ETF e vou falar sobre principalmente o ETF IVVB11 e vou falar também sobre a sua taxa de administração, porque tem muita gente que fala assim, não vou investir no IVVB11 porque a taxa de administração dele é muito alta. Mas será que é? Eu vou fazer a comparação com o valor da taxa que a gente paga investindo no IVVB11 com taxas que a gente paga no Tesouro Direto e também em fundos imobiliários, porque a gente fazendo essa comparação, a gente vai saber se está pagando caro ou não na taxa de administração desse ETF IVVB11. E para quem não sabe, ele é uma ótima forma de você dolarizar sua carteira investindo aqui no Brasil. Então nesse vídeo aqui vai ser um tutorial completo sobre o IVVB11. E antes de começar a entrar a fundo aqui no assunto, vou pedir para você aí que não é inscrito no canal, venha ser um escolhido e fazer parte aqui da comunidade do YouTube. Se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? E você que já é um inscrito aqui do canal, já é um escolhido, não esqueça de deixar aquele seu like que me ajuda bastante aqui no YouTube. Então vamos lá falar sobre o IVVB11. Então, escolhidos, para a gente começar aqui, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, o que é o IVVB11? O IVVB11 ele é um ETF, também chamamos de Exchanger Traded Fund. Esse ETF ele é um fundo de investimento, parecido com fundo imobiliário, fundo multimercado, entre outros. Mas, como se trata de um fundo imobiliário, que é uma classe diferente chamada de ETF, ele tem suas regras e sua metodologia diferente dos outros fundos. E você vai entender porque eu falo que ele é um fundo de investimento, mas com uma classificação de ETF, tá? Quando a gente pega aqui o seu dinheiro e investe lá no IVVB11, o seu dinheiro está sendo investido, tá? No outro ETF chamado IVV. Esse ETF IVV, ele está lá nos Estados Unidos, então é um ETF norte-americano. Então a gente não consegue investir diretamente na nossa corretora no IVV. Aí eles criaram o IVVB11. Então para você entender aqui, o IVV, quando você investe seu dinheiro aqui, ele está investindo, está replicando o S&P 500, que é o índice da bolsa norte-americana lá. E para você entender melhor sobre o S&P 500, o que ele é, tá? Como eu falei aqui, ele é o índice da bolsa americana, que nem é o nosso índice que tem aqui do Bovespa, que tem até um ETF aqui no Brasil chamado BOVA11, que ele replica a nossa bolsa do Brasil, e esse aqui vai replicar a bolsa dos Estados Unidos. E lá na bolsa dos Estados Unidos, você está replicando as grandes empresas que estão na carteira aqui: Amazon, Microsoft, Nvidia, Coca-Cola, Johnson, Mastercard e várias outras empresas aí. Provavelmente você em casa deve ter alguma dessas empresas na sua casa aí, sua empresa mundialmente aí conhecida. E para você entender aqui sobre o ETF IVVB11, quando você pega seu dinheiro lá então, você está investindo no IVVB11 e esse IVVB11 você faz através do nosso home broker, nossa Ibovespa aqui no Brasil, e assim é uma forma de você dolarizar a sua carteira. Então você não precisa dolarizar a sua carteira abrindo uma conta internacional. Você consegue através desse ETF IVVB11 dolarizar a sua carteira de uma forma mais fácil. E outra coisa também sobre o IVVB11, como que ele é um fundo de investimento de uma classe chamada ETF, quem administra ele é a empresa BlackRock. Quem não sabe, é a maior empresa do mundo sobre capital, sobre fundo de investimento e outras coisas. Então, é uma empresa muito grande, administra muito bem. E a BlackRock também é a mesma empresa que administra o IVV. Opa, peraí, Vinícius. Ele tem os dois fundos, sim. Para facilitar nosso investimento lá nos Estados Unidos, ele tem o ETF lá, o IVV, que tem lá nos Estados Unidos. E para a gente ter acesso a esse ETF, ele criou um outro ETF aqui no Brasil que investe nosso dinheiro lá fora nesse ETF IVV. Então, o que você tem que entender aqui, como são dois fundos de investimento, a gente tem duas taxas de administração. Uma do IVVB11 e outra do IVV. A do IVVB11, a gente vai pagar 0,23. Já do IVV 0,02, que dá um total aí de 0,25. Aí que dá a grande questão, que muita gente fala, eu não vou investir no IVVB11 porque paga uma taxa muito alta de administração. Mas será que é? Porque a taxa de administração ali é 0,25. Vamos comparar essa taxa de administração com outros investimentos aqui, como o Tesouro Direto e o próprio fundo imobiliário, que todos vocês aí provavelmente devem ter na carteira, se a gente vai ver se é alta ou não a taxa de administração dele. E a gente comparando aqui já com o Tesouro Direto, você vai ver que a gente tem uma taxa de 0,20% ao ano. É 80% aí o valor que a gente paga hoje na taxa do IVVB11. Falar, Vinícius, Tesouro Direto ainda paga menos, então não vale a pena investir no IVVB11.
Mas quando a gente compara agora com o fundo imobiliário, tem uma taxa de administração de 0,90. Esse aqui é o famoso MXF11. Peguei esse aqui porque provavelmente todo mundo que deve estar assistindo no meu canal deve ter esse fundo na carteira. Então, se a gente comparar o IVB11 com outros tipos de taxa de administração, não é alta a taxa que a gente paga para investir nele. E outra coisa aqui que a gente tem que entender é a sua rentabilidade no decorrer dos anos. Eu acho muito legal fazer a análise disso aqui. Então, aqui só já olhando o gráfico, você consegue ver aí que o IVB11 ele está na frente dos outros investimentos, que nem aqui. O Ibovespa em 10 anos ele teve uma rentabilidade de 149%, o CDI 148% e o IFIX, que é nosso índice dos fundos imobiliários aqui, 150%. Mas quando a gente já compara com o IVB11, ele deu nesse período 710% de rentabilidade. Se você tinha 100 mil investido nele há 10 anos atrás, hoje você tem 710 mil. Então, olha a diferença da rentabilidade comparada a nossos CDI, Ibovespa e fundos imobiliários aqui. Foi uma rentabilidade extremamente superior do que nossos investimentos aqui no Brasil. Aí você pode estar se perguntando, Vinícius, então vale a pena eu investir no ETF IVB11? Olha, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas é o que a gente conseguiu ver que no índice da Bolsa Americana desempenhou 710 vezes melhor nesses 10 períodos de 10 anos. Então, por isso que é importante você diversificar a sua carteira de investimento, um pouquinho aqui em renda fixa, um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em ações, um pouquinho lá internacional, para você conseguir, quando um investimento seu estiver caindo, o outro ali compensa, e assim você consegue ter uma rentabilidade maior que de muitas pessoas aí que só investem em um tipo de ativo, tá? Principalmente só fundo imobiliário, só em ações, a pessoa não consegue ter o equilíbrio na carteira. E outra coisa que eu quero falar para vocês, a questão do dividendo. O dividendo que ela recebe do IVV lá dos Estados Unidos, porque ele está recebendo dividendo da Amazon, da Coca-Cola, entre outros, o que ele faz? Ele reinveste esse dividendo comprando mais cota do IVV lá. Então ele vai aumentando a sua capacidade de ter mais cota e o patrimônio do ativo. Então por isso que ele não paga dividendo. Então o ETF IVVB11 aqui no Brasil não paga dividendo, porque todo o dividendo que ele recebe lá nos Estados Unidos das empresas é comprado mais cota, então o patrimônio aumenta no decorrer dos anos. E outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, Vinícius, como que eu faço para estudar sobre o IVB11, na onde eu acho as informações deles, eu vou te mostrar aqui direto no site para você poder aprender. Então aqui eu já deixei o site aberto da BlackRock para a gente pegar as informações sobre o IVB11. Mas se caso você quiser saber como faz para entrar no site aqui, você pode vir aqui no Google mesmo, colocar aqui, ó, BlackRock Brasil. A gente entra aqui, a gente consegue ter todas as informações dos fundos de investimento que a gente tem aqui, ó. Vem produtos e você vai vir aqui ETF. Tanto que você vai ver aqui que o BOVA11 é deles, aqui ó, o IVB11, o SMAL11, tá? O BRAX11 e o ECO11 também é da BlackRock. Então se você quiser olhar sobre o IVB11, você vai vir aqui, clicar nele. E você vai ter todas as informações aqui sobre o IVB11. Olha a sua rentabilidade, como ele subiu, o crescimento dele. Então aqui você consegue puxar todos os dados. Mas tem uma coisa aqui que você não vai achar se é a sua carteira de investimento. Como ele investe só no IVV, IVV, não tem outro ativo. A gente não sabe o que tem dentro do IVV. E para isso, você precisa entrar lá na BlackRock dos Estados Unidos e procurar aqui o IVV. Eu até deixei aberto subindo aqui para vocês, ó. Você está vendo que está em inglês, está em dólar. Olha quanto que custa uma cota do ETF IVV lá nos Estados Unidos, que é 574 dólares. Então é bem mais caro você investir lá fora do que você investir aqui no Brasil, porque o ETF aqui, ó, no Brasil você vai pagar 354, quanto com uma cota só do IVV lá é 574 dólares. E isso está em dólar, aí você multiplica por 5,50, mais ou menos aí, é o valor que você vai pagar, que vai ser muito mais uma cota só lá. Então aqui, até a despesa dele aumentou, ó. Eu falei que é 0,2, mas aumentou aqui no site, ó, tá 0,03, tá? Mas mesmo assim, gente, a taxa de administração dele é muito pouca, tá? Então aqui você vai conseguir ver a rentabilidade, todas as informações sobre o IVV. E outra coisa que você vai achar aqui que eu estava falando é a sua carteira de ativos. Você descendo aqui para baixo, ó, você consegue aqui, ó, participação. Você consegue ver que eles têm a participação 7% na Apple, tem 6% aqui na Microsoft, 5,91%
na Nvidia, ó, 3,74 na Amazon, na Meta, certo? Se você for olhar aqui, ó, passando essa barrinha, você vai ver que tem várias empresas, Tesla, ó, Johnson Johnson, Visa, muitas empresas conhecidas. Essas são essas empresas que estão lá nos Estados Unidos, tá? Listadas na bolsa lá, Walmart, ó, tem muita aqui, ó, Coca-Cola, tá? Então aqui você consegue ver quais são as ações que está dentro do ETF lá, que é esse fundo de investimento chamado ETF IVV, qual é a participação que eles têm em cada ação que compõe sua carteira. Outra coisa legal de você entender, a parte da setor que compõe a carteira do IVV, tá? A gente consegue ver aqui, ó, que a boa parte, tá em tecnologias, depois vem empresa de finanças, assistência médica, consumidor, tá? Comunicações, indústria. A gente consegue também ver a questão de setores. Então isso é bem legal aqui para você parar aí, perder uma horinha lendo, estudando a fundo sobre o ETF aqui, IVV, que aí ele replica, tá? Aqui no Brasil vai ser o IVVB11, tá? Então, se você quiser aprender, se aprofundar, entre em site aqui para você poder estudar mais sobre o ETF. Ó, escolhidos, para facilitar a vida de vocês também, eu vou deixar no link dessa descrição o site da BlackRock, já direcionado para o ETF IVVB11 e o IVV, para vocês poderem abrir lá e olhar os relatórios e as outras empresas que tem nessa carteira, tá bom? E eu queria saber agora a opinião de você, que ficou comigo até o final aqui. Você gostou do ETF IVB11? Você acha que vale a pena você investir lá? E o que você achou sobre a taxa de administração? Você achou muito ou achou pouco? Que tem muita gente ainda que reclama ainda que essa taxa é muita. Olha, e também falar a questão da taxa, se caso você tenha muito dinheiro e você já está investindo lá para fora, compensa você investir lá, tá? Porque você vai pagar menos taxa. Mas para quem está aqui no Brasil, eu ainda acho que é muito viável você investir no IVVB11, questão da taxa, porque eu acho que é muito pouco comparado aos outros investimentos, beleza? E para você que ficou comigo até o final e não é inscrito ainda, vou pedir para você se inscrever, deixar aquele seu like e ativar o sininho das notificações. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!